onde a mudança começa por dentro, iluminando o que vive em você. Está no ar o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação. Olá, ouvintes, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Vamos começar mais um Voz da Transformação. E, como sempre, né, esperando que você esteja bem, esperando que seja um momento assim de paz e harmonia para você, viu? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito especial, pelo menos para mim, né, que acredito muito nisso, que é a questão a importância da espiritualidade na recuperação da saúde física e psicológica, tá? Eu basicamente lido com essa questão já há muitos anos e atendo também muita gente que estão num processo de recuperação física, num processo de recuperação emocional, né? Psicológica, e tudo isso eu percebo muito bem que a conexão, né, com a espiritualidade, com a força interior, como uma conexão, né, de algo maior, como um sentido de vida, faz grande diferença na vida das pessoas, inclusive nas pessoas que eu atendo aqui, né? Entenda que eu não vou falar aqui de nenhuma religião, porque esse não é o objetivo, né? Religião, a palavra religião vem do latim religare, né? Você religar, né, com essa força da espiritualidade. Então, hoje nós vamos falar sobre espiritualidade de uma maneira mais ampla, sem tocar em nenhuma religião e com respeito a todas as religiões, né? Eu atendo pessoas das mais diferentes religiões, denominações, escolas de espiritualidade, e como é importante, né, nós nos conectarmos sempre com respeito para com todas as pessoas. E eu, que sou um buscador há muito tempo, que já frequentei dezenas de religiões e escolas espirituais, consigo perceber muito bem que, na grande realidade, o que nós estamos aqui olhando para cada uma dessas questões existenciais e compreendendo que, diante a tudo isso, se você for ver, mudam apenas pequenas terminologias, mas no fundo, a perspectiva de desenvolver o amor, de desenvolver aquilo que nós acreditamos como uma força maior, tudo isso está nas religiões, né? Fazer o bem, desenvolver o amor dentro de nós, o amor por nós, e bem como para as outras pessoas, né? Então isso está diretamente relacionado com essa dinâmica, né? Dessa busca da espiritualidade, né? Então vamos lá, vamos começar com essa questão, né? Vamos entrar no tema aqui, tanto na parte da saúde física, depois da saúde psicológica, para a gente conseguir destrinchar esse tema e eu passar um pouquinho dessa minha visão aqui do dia a dia, essa visão prática. Eu que sou muito prático, né? Eu não tenho uma abordagem onde vou trazer inúmeras teorias para você, até porque a teoria serve para a gente estudar. Mas o que muda a nossa vida é a prática, é o dia a dia, é aquilo que a gente vai realmente fazer, né? Então vamos lá. Quando nós estamos falando de saúde, nós pensamos logo no corpo, em fazer exames, muitas vezes remédios, tratamentos, né? Mas cada vez mais estudos mostram que a recuperação verdadeira, ela envolve também a mente,
as emoções e tudo aquilo que podemos chamar de espiritualidade, né? A espiritualidade, entenda que não é um dogma, ok? Os dogmas existem nas religiões. A espiritualidade é o seu contato direto com o ser maior. Você pode treinar esse contato com o ser maior, né, com o ser superior, através de alguma religião, através de uma meditação, através da sua busca pessoal, né? Então, a espiritualidade é uma capacidade de encontrar propósito, esperança, paz interior. E isso tem um impacto real. As pessoas as pessoas que cultivam práticas espirituais como meditação, oração, contemplação e gratidão, elas costumam lidar muito melhor com o estresse, com a dor, com os desafios da vida, conseguem ter resiliência, capacidade de transformação, de superação de desafios. Então, isso é algo que as pesquisas apontam, as pesquisas das mais variadas áreas da saúde, bem como a minha observação diária aqui com os pacientes, né? Então, assim, falando um pouquinho sobre o corpo físico, tá? O que a ciência já observou, né? Que as práticas espirituais elas podem influenciar, né? Então, basicamente, redução do estresse, né, que diminui a liberação de cortisol, que é um hormônio ligado às inflamações e muitos adoecimentos, melhora o sistema imunológico, porque o corpo que responde melhor, o corpo ele responde muito melhor quando a mente ela está em equilíbrio. Se a mente ela estiver em equilíbrio, o teu corpo, o teu sistema imunológico ele tem condição de atuar de uma maneira muito satisfatória, tá? Uma recuperação mais rápida. Veja só, em tratamentos longos, como de cirurgias ou doenças crônicas, essa recuperação rápida, eu coloquei aqui como recuperação rápida, mas assim, é mais rápida do que quem geralmente não tem fé, né? É só você perguntar para qualquer médico aí de terapia intensiva, e muitas vezes as recuperações que certamente ele já viu pessoas passarem, se você perguntar, olha, essa pessoa tinha alguma religião, tinha algum contato com o universo espiritual, certamente ele vai dizer que sim, né? Eu já conversei com vários, inclusive já atendi alguns, tanto médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, então isso é algo notório, tá? E também uma maior adesão ao tratamento, porque a pessoa, né, que se sente mais motivada, ela se conecta com o próprio processo de cura, né? Porque a espiritualidade ela funciona como um solo fértil, onde o tratamento médico ele pode florescer com muito mais força. E veja só, ela não substitui o tratamento médico e medicamentoso, né? Mas ela complementa, ela fortalece, ela dá sentido ao caminho de recuperação, viu? Agora, veja só, na minha área, vamos falar um pouquinho sobre isso, a espiritualidade na saúde psicológica ou na recuperação psicológica, né? Então vamos olhar um pouquinho para a saúde emocional, né? A espiritualidade ela tem um papel poderoso na recuperação psicológica, porque ela oferece várias questões que nos trazem uma capacidade de recuperação muito satisfatória, né? Tanto no sentido de vida, né? É algo absolutamente essencial em momentos de crise, na esperança, que é um combustível absolutamente significativo para seguir adiante, no sentimento de pertencimento, quando a espiritualidade ela é vivida principalmente em comunidade, né? Se você participa, por exemplo, você faz um trabalho voluntário, né? Isso gera um sentimento de pertencimento. Se você de repente ajuda na sua igreja, se você ajuda na sua comunidade, seja num centro, né? Um centro espírita, na sua igreja evangélica, o que for, isso ajuda no sentimento de pertencimento. Isso é extremamente favorável
para a sua recuperação. A espiritualidade ela também serve como uma ferramenta de autorregulação emocional, né? Então, veja só, o que significa isso? Você tem uma prática de meditação, de silêncio, de oração, de respiração consciente, de contemplação, né? Tudo isso te ajuda a te regular emocionalmente. Só que isso é como uma academia. Não é que você vai fazer uma meditação, uma oração, uma contemplação ou ficar em silêncio, que naturalmente você vai fazer uma vez e tudo vai se transformar. Não, é uma continuidade. A partir do momento que você gera essa continuidade, tudo começa a se desenvolver de uma maneira muito especial, né? É como uma academia. Adianta você ir na academia uma vez e passar o restante do ano sem ir? Não adianta. Academia é uma regularidade que vai desenvolver o teu objetivo ali no treino, seja de emagrecimento, seja de construção muscular, seja de aumento de resistência, do aumento da força. Então, veja só, não basta ir um dia só, você tem que treinar constantemente. E a espiritualidade é exatamente isso. É como se fosse uma musculatura da espiritualidade. Você precisa treinar para isso ficar mais forte, tá? E veja só, quando nós estamos em contato com a espiritualidade, nós também temos uma sensação de que nós não estamos sozinhos. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias mais complexos, nós olhamos e compreendemos assim, olha, eu não estou só. Eu consigo perceber aqui que existe algo, existe um conforto, um refrigério aqui para minha alma. E diante a isso eu consigo perceber que eu não estou só. Muitas pessoas relatam que no momento que cultiva a espiritualidade, elas conseguem lidar melhor com a ansiedade, com a tristeza, com os medos, com as incertezas. Ela não elimina os desafios, mas ela muda a forma como nós enfrentamos os desafios e as mazelas que acontecem na nossa vida. Né? Então, olha que importância olhar para tudo isso, né? Olhar para essa perspectiva. Né? Então, veja só, quero compartilhar com vocês uma reflexão. Imagine assim, uma árvore que cresceu, tem suas raízes muito bem assentadas naquele solo, né? E essa árvore está no meio de uma tempestade. O vento balança, a chuva cai forte, mas ela permanece firme porque ela está saudável e suas raízes são profundas o suficiente para que ela continue ali. A espiritualidade ela funciona exatamente assim. Ela cria raízes internas, raízes no nosso campo emocional, no nosso campo existencial, energético, né? Porque quando nós vamos construindo essas raízes com o exercício da nossa espiritualidade, nós ficamos absolutamente mais fortes. Então pode vir sim uma tempestade e nós vamos olhar de uma maneira diferente, né? Então assim, mesmo quando a vida nos sacode, né? Quando a saúde de alguma forma falha, quando a mente cansa, quando existe algo dentro de nós, sabe, que sofre de alguma forma, tem alguma dor, existe uma estrutura que permanece firme, que nos sustenta, que nos faz lembrar de que somos maiores do que o momento difícil. Porque esse maior é mais ou menos assim, eu entendo que com o desenvolvimento da espiritualidade é como se o nosso território interno ele recebesse uma bênção para crescer. Então o problema que estava ali, ele começa a ter pouca relevância. O problema ele não diminui, mas o que faz a espiritualidade é você compreender que esse problema ele está menor em relação ao seu crescimento existencial. Percebe? Então veja só, vamos lá.
Vamos cultivar a espiritualidade no dia a dia, né? Como fazer, nós vamos refletir aqui em como cultivar a espiritualidade e depois fazer um exercício energético. Eu sempre gosto muito, porque isso traz uma questão muito prática. Eu vou falar sobre algumas questões aqui, mas ainda assim vai ficar apenas na sua mente. Agora, se você vier comigo e fizer um exercício aqui objetivo, você já começa a treinar a sua espiritualidade agora, porque a hora de transformar é sempre agora, tá bom? Então vamos lá. Respiração consciente, por 3 minutos ao acordar. Você pode ficar 3 minutos no início. Talvez 3 minutos para você fala, é pouco, como que eu vou desenvolver a espiritualidade assim? Daqui a pouquinho você está ficando 5, 15 minutos, 20 minutos, fazendo uma respiração consciente, ou seja, prestando atenção na sua respiração. Existem várias formas de fazer respirações, ok? E diante as mais variadas formas de respiração, você pode escolher uma ou apenas, né, para não dificultar muito logo no início, apenas escolher uma, escolher prestar atenção na sua respiração. Né? Você pode respirar, prestar atenção na sua respiração, talvez você consiga até naquele silêncio, né, ao acordar, você consiga até escutar o seu coração também. Né? Tem uma outra coisa que ajuda muito, é fazer pequenos momentos de silêncio ao longo do dia. Isso ajuda tanto. Tem dias que eu estou aqui atarefado no meu dia a dia, e aí paro por 1 minutinho, 2 minutos, 3 minutos, e só deixo a mente silenciar. Fico numa posição confortável e deixo a mente silenciar. Isso ajuda muito, porque isso ajuda a nos conectarmos com o nosso coração, a nos conectarmos com aquilo que vibra dentro de nós. Isso nos ajuda de uma maneira muito significativa, né? Tem um outro ponto que ajuda muito no desenvolvimento da espiritualidade, que é a gratidão. Então, vamos lá. Anote, se você conseguir anotar 3 coisas boas que você consegue agradecer diariamente, ou coisas que de repente aconteceram que não foram tão legais. Mas você, de repente, consegue perceber muito bem que, embora aquela situação não tenha sido muito legal, te ajudou a perceber várias outras questões absolutamente interessantes, né, e importantes. Então, te fez crescer, te fez se desenvolver. Então, assim, agradeça 3 coisas por dia. Deixe isso anotado na sua agenda, no bloco de notas, no celular. Manda uma mensagem para você, cria um grupo. Sabe, eu faço isso. Eu criei um grupo, eu falei assim, olha, vou criar um grupo aqui com uma outra pessoa, depois eu excluo outra pessoa e fica um grupo comigo, né? Num aplicativo de mensagens muito conhecido que a gente usa diariamente. E ali fica um grupo para você anotar as suas gratidões. Faça isso porque isso é muito importante, tá? O contato com a natureza. Mesmo que seja observar o céu por alguns minutos, observar o vento batendo numa árvore, sentar em uma grama, tudo isso, né, você ter de alguma forma um contato com a natureza, isso ajuda muito. Aí algumas pessoas me falam assim, mas Léo, eu não tem nenhuma árvore onde eu trabalho, não tem natureza, é só prédio, principalmente quem mora em São Paulo, né? Ou em outros grandes centros urbanos que só tem concreto e ruas asfaltadas e cimento e tudo mais. Veja só, não tem problemas. O contato com a natureza é aquilo que você vibra no seu coração. Você pode pensar em um lugar com muita natureza e ir para lá em pensamento, tá? Isso também ajuda você desenvolver a sua espiritualidade, porque existem elementos da natureza que se sentem absolutamente gratos quando nós pensamos em um lugar com muita natureza e mandamos ali a nossa intenção boa, o nosso coração aberto. Então isso ajuda bastante, tá? Leituras inspiradoras, né? Será que você está consumindo coisas
positivas, coisas que são absolutamente inspiradoras. Então, veja, leia coisas que te façam crescer, né? As práticas religiosas, apenas as que fazem sentido para você. O que não faz sentido para você, não faça, tá? Mas alguma prática religiosa te ajuda muito. Seja escutar uma música religiosa, seja frequentar algum lugar, algum templo que lhe agrade, né? Então, isso ajuda muito, né? Outra coisa que também ajuda nesse cultivo da espiritualidade são meditações guiadas, tá? No próprio YouTube existem dezenas de meditações guiadas, né? Ou você fazer orações curtas, mas com uma frequência maior no dia a dia. Isso ajuda muito. O que é importante é que você possa fazer algo que te conecte com a sua paz, com propósito, com presença. Tudo isso ajuda demais, né? Então, vamos lá. Nesses 5 minutinhos que faltam, vamos fazer um exercício aqui que vai te ajudar bastante, tá? Então, eu gostaria que você imaginasse, né, que existem 2 luzes nos seus calcanhares, tá? Você não precisa fechar o olho, é só levar sua atenção para os seus calcanhares, tá? Nós temos centros de energia ali nos nossos calcanhares que nos ajudam muito a nos conectarmos com com o nosso ser interior e, consequentemente, com a nossa espiritualidade. Então, leve sua atenção ali para o seu calcanhar e agora leve sua atenção para a sua nuca. Tá? Imagine uma luz, né, que pode ter uma cor ou variadas cores na sua nuca. Tá? E outra luz que surge no seu coração. Essas 3 luzes, elas começam a se expandir gradativamente. E no momento que essas 3 luzes se expandem, elas vão se interagindo uma com a outra e formando uma luz apenas. Ok? E essa luz, ela preenche todo o seu corpo e preenche também, ela vai se expandindo para fora do seu corpo, fazendo assim com que você consiga perceber uma grande esfera ao seu redor. E agora, nessa esfera, você pode intencionar algo positivo para você. Eu quero que essa esfera emane para mim saúde física e psicológica. Que essa esfera de luz, ela emane para você muita paz, serenidade, harmonia, segurança, afeto, fluidez, prosperidade, alegria, felicidade. E cada um desses atributos, eles ficarão interagindo com você durante dias. Basta você lembrar dessa esfera de luz ao seu redor. Inclusive, se você for para uma reunião difícil, um dia de trabalho, e você sabe que é tenso, você pode mentalizar essa esfera de luz, porque isso vai te ajudar muito a olhar para dentro e compreender que você não precisa ficar tão nervosa assim, ou ficar tão nervoso, que você pode muito bem olhar para tudo isso e compreender que a recuperação de saúde e a nossa fé é algo que nós precisamos trabalhar todos os dias. Isso fortalece o nosso caminho, nos dá sentido, vai acalmando a nossa mente, vai nutrindo o nosso coração. E certamente você vai encontrar a sua própria forma de espiritualidade, o seu espaço de cura, para gerar esperança, renovação, ternura, amor. Então, vamos olhar para isso, vamos olhar para todas essas questões e compreender que, veja só, a espiritualidade sempre nos dá uma chance de progredir,
de fazer diferente, de compreender que muitas vezes uma doença física, ela não está desassociada de um desequilíbrio emocional. Então vamos olhar para isso, vamos olhar para toda essa questão e compreender o quanto que nós podemos nos desenvolver com pequenos gestos simples no dia a dia. O quanto que nós podemos, seguramente, olhar para tudo isso e compreender assim, olha, eu quero seguir adiante, eu quero fazer diferente, eu quero seguramente olhar para tudo isso e compreender o quanto que eu posso ser mais feliz hoje, mesmo sentindo aqui uma significativa dificuldade em alguma área da vida. Tá ok? Então hoje, esse foi o recado de hoje, esse é o programa que eu amo fazer, Voz da Transformação, e espero que na próxima semana você me acompanhe por aqui também, tá bom? Um grande abraço, um beijo no seu coração, que você exercite a sua espiritualidade no dia a dia. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação.